Fala pessoal, Léo aqui, sejam bem-vindos ao canal Include. Esse vídeo vai ter um formato um pouco diferente, pois eu não pretendo trazer nenhum tipo de tutorial, mas a ideia aqui é de fazer um bate-papo com vocês a respeito do POUI. Para quem nunca ouviu falar do POUI, saiba que ele está presente em diversas rotinas do Proteus. E com o passar do tempo, a TOTUS tem implementado cada vez mais o POUI em suas rotinas padrões. Logo de cara, a gente já tem uma tela implementada que é a tela de login. Lembrando que para ter acesso a essa tela de login e também as rotinas padrões que utilizam o POUI, você precisa ter a porta multiprotocolo habilitada, já configurada certinho lá no seu appserver.ini. Mas o que de fato é o POUI? Saiba que ele não é uma linguagem de programação, mas sim uma biblioteca de componentes do Angular. Léo, mas calma aí. Eu não sei exatamente o que é o POUI e nem sei como utilizá-lo ainda. E você ainda está trazendo uma outra ferramenta que é o Angular. Pois é isso aí mesmo que você ouviu. A gente tem uma outra ferramenta para conhecer que é o Angular. Mas o que exatamente é o Angular? O Angular também não é uma linguagem de programação. Ele é um framework para desenvolvimento de aplicações web na camada de front-end. E o Angular ele faz uso da linguagem TypeScript. Agora sim, nós temos uma linguagem de programação envolvida aqui, que é o TypeScript. E tem uma característica do Angular, não sei se vocês notaram, mas eu citei há pouco que ele é focado no desenvolvimento da parte de front-end. Isso significa que, com esse recurso, com essa nova tecnologia, a TOTUS separou o front-end do back-end, onde o Angular vai se comportar como front-end e o Proteus vai ser o nosso back-end. Ou seja, resumindo tudo, nós temos uma aplicação web desenvolvida com o framework Angular, com os componentes do POUI, utilizando a linguagem TypeScript. Isso tudo vai compor a nossa camada do front-end. Mas e do lado do Proteus, como é que fica isso? Bom, do lado do Proteus a gente continua utilizando o nosso bom e velho ADVPL ou TLPP. Eu recomendo que você tente utilizar o TLPP, até porque a todo momento a gente vai fazer o uso de APIs REST, e o TLPP ele funciona melhor com isso. E é dessa forma, utilizando APIs, que o Angular envia e recebe dados pela interface que foi desenvolvida ali no front-end. Ou seja, a nossa aplicação web está o tempo todo se comunicando com APIs do Proteus para trocar informações. Uma vez desenvolvida essa aplicação web, também é possível você compilar ela dentro do repositório do Proteus. Eu não pretendo entrar no detalhe aqui sobre como a gente faz para compilar uma aplicação desenvolvida com o Angular dentro do repositório, porque eu entendo que esse daí já seria um vídeo de tutorial tradicional que a gente tem feito aqui no canal. Então isso fica como um conteúdo para outro vídeo. E como começar a desenvolver as rotinas customizadas utilizando o Angular com o POUI? Aqui vai um guia de estudos que é basicamente o que funcionou para mim. Então, sinta-se à vontade aí para adaptar, incluir, remover alguma coisa, mas isso é o que funcionou para mim, tá? Bom, eu primeiro aprendi a fazer o uso do HTML e do CSS. Depois, eu fui entender como que funcionam as APIs REST, os seus fundamentos, e aprendi também como desenvolvê-las dentro do Proteus, utilizando a DVPL inicialmente. Depois eu passei a desenvolver as APIs utilizando o TLPP. De qualquer uma das duas formas que você desenvolver, eles funcionarão com o Angular e, consequentemente, com o POUI. Depois eu tive que aprender o TypeScript. Se você já conhece JavaScript, você já tem boa parte do caminho andado aí, porque o TypeScript é muito parecido com o JavaScript. O próprio nome já diz, TypeScript vem da tipagem forte, que essa é a principal diferença entre as duas linguagens. Depois eu tive que aprender como que funciona o Angular, como utilizá-lo, e aí por fim eu aprendi como que utiliza o POUI. O que eu entendo aqui? Esses três últimos que eu comentei, você pode tentar estudá-los de forma simultânea. Por quê? Se você estudar o Angular, naturalmente você vai ter que utilizar a linguagem TypeScript, que é a linguagem necessária para você poder programar utilizando o Angular. Enquanto você está desenvolvendo a sua aplicação, enquanto você está estudando o Angular, você vai o tempo todo desenvolver os seus próprios componentes. E o POUI são componentes prontos, que já foram desenvolvidos ali pela TOTUS e eles estão disponíveis para a gente usar. Então, como você aprendeu a desenvolver os seus próprios componentes, você vai saber como utilizar aqueles componentes que você já desenvolveu e, consequentemente, vai aprender a utilizar componentes de terceiros também. Então, esses três caras você consegue estudar de forma simultânea. Outros dois que eu entendo aqui que daria para se estudar de forma simultânea é o HTML e o CSS.
Eu aprendi eles de forma separada, mas dá para casar o estudo aí com os dois ao mesmo tempo também. Só lembrando, reforçando aqui, que esse guia é só uma sugestão, é o que funcionou para mim, então estou compartilhando porque eu acredito que pode ser que funcione para outras pessoas também. Se você aprendeu de outra forma, sinta-se à vontade, deixa aí nos comentários também, porque outros métodos de estudo podem ajudar outras pessoas também que estão tendo dificuldades. Então, pessoal, finalizamos o nosso vídeo aqui. A ideia era de fazer um bate-papo a respeito do POY. De quebra, eu acabei deixando um guia de estudos aqui, que foi o que funcionou para mim, então acho que pode ajudar vocês também. Fique à vontade para deixar o seu comentário, suas críticas a respeito do POY, se vocês gostaram desse formato de vídeo, até então a gente ainda não tinha feito dessa forma, ou se é melhor a gente continuar com o formato tradicional. Não se esqueçam de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aí no canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais gente. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo até o final e até a próxima!